Salve, espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de resenha. Sim, estamos voltando com as resenhas do canal. Se você estava sentindo falta, não se preocupe, porque resenhas não faltarão no decorrer da semana. Eu vou lançar bastante coisa, até porque eu preciso aí dar conta dos materiais que chegaram, que eu prometi fazer resenha para vocês. E se você não é inscrito, clique em se inscrever, compartilhe, comente nossos vídeos, conheça a nossa fanpage no Facebook e também o nosso site. Tudo isso está na descrição desse vídeo e também os links para caso você queira adquirir esses materiais que eu vou apresentar. Começando, aliás, por Os Novos Vingadores Illuminati, publicação da editora Panini Comics, material em capa cartonada, papel LWC, preço de R$21, que compila a minissérie em 5 partes, lançadas lá nos Estados Unidos, chamado New Avengers Illuminati. Escrita por Brian Michael Bendis, também com Brian Reed, e desenhos do Jim Cheung. Cara, desenha demais. Ele que fez essa capa aqui. Eu diria que esse encadernado aqui, ele é importantíssimo para quem é fã do universo Marvel, não só pela qualidade dele, mas pela importância para você entender esse universo Marvel mais contemporâneo, mais moderno, né? Os últimos anos aí é muito pautado em algumas decisões na participação desse grupo aqui, os Illuminati, que é uma sociedade secreta de super-heróis que se auto-intitularam a polícia do mundo, quem vai decidir os rumos do planeta Terra, até proteger. As razões ali deles, né? As motivações são boas, mas obviamente tem as discordâncias e algumas ações, eu diria até um pouco extremas por parte dos Illuminati. O grupo é composto por Homem de Ferro, Professor Xavier, Namor, Doutor Estranho, o Raio Negro e o Reed Richards do Quarteto Fantástico. São personagens muito importantes dentro do seu universo ali, né? O Raio Negro é o rei dos Inumanos, o Namor é o rei da Atlântida, o Mago Supremo, né? O Doutor Estranho, Tony Stark, o rei da tecnologia, o líder dos mutantes, Professor Xavier, enfim. O Reed Richards, o cara mais inteligente do universo Marvel. E após a guerra Kree-Skrull, que foi mostrada lá na década de 70, 80, a Panini até relançou na coleção histórica Marvel, dos Vingadores e também dos maiores clássicos, mostra a guerra Kree-Skrull afetando o planeta Terra, né? A Terra não tinha nada a ver com isso, a guerra entre essas duas raças alienígenas acabou prejudicando o nosso planeta. Então, contextualmente, esses personagens eles se unem e vão no planeta Skrull dar um ultimato para os caras. Falam, olha, a guerra de vocês veio para o planeta e se vocês fizerem isso de novo, nós vamos detonar vocês. O planeta Terra não é dos Skrulls. Então ficou essa reunião por conta dessa guerra. E aqui o Brian Michael Bendis ele vai desenvolver a história desses personagens, colocando eles com decisões muito importantes dentro do universo Marvel no decorrer da cronologia. Então a primeira história a gente tem uma espécie de retcon, né? Lá atrás, introduzindo os Illuminatis após essa guerra Kree-Skrull. E é interessante que essa publicação, ela é uma minissérie em 5 partes, e ela iniciou em fevereiro de 2007 e ela termina somente em janeiro de 2008. Praticamente um ano para publicar 5 edições. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso porque ela saiu em alguns pontos interessantes dentro do universo Marvel, principalmente relacionado à invasão secreta. Então nós temos essa primeira história, né, que vai apresentar os personagens falando desse ultimato que eles deram para a raça Skrull. Depois nós temos uma segunda história envolvendo as joias do infinito, algo que é de suma importância também dentro do universo Marvel, que já causou sagas, né, memoráveis, aí, como a saga do infinito, né? Desafio Infinito com o Thanos e tal. E depois nós temos uma história que, ao meu ver, ela faz com que a edição caia assim de qualidade. Tem 2 pontos negativos aqui. Primeiro é em relação ao Beyonder, né? Que quem não sabe foi o cara original, o vilão original de Guerras Secretas, né? Ele aqui é tratado, não é um spoiler isso, tá ok? Ele é tratado como um inumano mutante. E isso é um absurdo. Simplesmente o Bendis desconsiderou toda a história do Beyonder para colocar ele como um súdito do Raio Negro. E depois, essa decisão do Bendis aí de estabelecer o Beyonder como um inumano foi simplesmente ignorada, esquecida pelo Jonathan Hickman, né? Na saga que a gente acompanhou de Guerras Secretas, ou o prelúdio para Guerras Secretas. Então, ficou totalmente sem sentido. Outro ponto negativo é do Brian Michael Bendis simplesmente ignorar que os personagens do universo Marvel já estão ali há anos e que eles se conhecem.
Eles fazem uma menção quando tem uma história aqui relacionada à invasão secreta, ou pré-invasão secreta, que é o lance dos Skrulls, tal, se passarem pelos heróis do planeta, que o Reed Richards fala, Elektra? Tipo, quem é Elektra? Porra, cara, claro que você sabe quem é a Elektra. O Reed Richards é um dos caras mais inteligentes do mundo, mais informados do mundo, e nem só por isso, eles se conhecem. Então, o Bendis ele acaba pecando nesse sentido, assim como ele já fez em outras ocasiões, até quando ele assumiu o título dos Novos Vingadores, ele colocava o Wolverine e o Homem-Aranha como eles não se conhecessem. Sabe? Porra, os caras já tiveram centenas de aventuras juntos e o Bendis coloca assim como, nossa, olha que novidade, eles estão se conhecendo agora. Então, nesse lado, ele acaba irritando um pouco, mas a qualidade do roteiro ela é muito bem empregada, a posição de cada um desses personagens, eles têm uma personalidade bem respeitada, eu diria assim. O Namor é o cara mais sangue frio, o cara impulsivo, que realmente tenta decidir as coisas. Então eu diria que é uma edição muito legal, tem uma arte sensacional do Jin Cheung. E eu só não dou uma nota maior por conta dessa edição do Beyonder, porque ela ficou totalmente perdida se você analisar, e também por esses erros bobos aí do Brian Michael Bendis em ignorar a cronologia Marvel. Aliás, tem uma história que poderia ter sido colocada aqui, mas não pertence a essa minissérie, que é uma das decisões mais importantes dos Illuminates, que é exatamente o banimento do Hulk, né? Que acabou caindo no planeta Sakaar e que daí desenvolveu o Planet Hulk, depois Hulk contra o mundo. Que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou uma nota entre 8,5 e nota 9. De qualquer sorte, é um material indispensável para quem gosta do universo Marvel. O próximo material é Finório, do Marco Oliveira, publicação da editora Zarabatana, material em papel offset preto e branco, 250 páginas. Eu entrevistei o Marco Oliveira na Comic Con Experience e o Ulisses, que é colaborador do site do Central, achou que estava filmando e não estava, e ficou só o áudio. Então, infelizmente, acabei não soltando a entrevista que eu fiz com o Marco Oliveira, que é um dos coautores de Aos Cuidados de Rafaela, que vai ganhar filme, inclusive, material sensacional. Eu indiquei bastante essa publicação, entrou na minha lista de melhores quadrinhos de 2015. Esse aqui também provavelmente vai entrar na nos melhores leituras de 2016. Eu vou soltar um vídeo em breve falando dos materiais que eu indico para vocês, das melhores leituras que eu tive. Vou deixar o link na descrição para quem quiser adquirir. Bom, mas vamos lá. Essa publicação aqui trata desse garotinho, o Francisco, que é o mais conhecido como Frank, e a forma com que ele lida com a violência ao redor dele. Então nós temos um garotinho que é de classe baixa, né? Não chega a ser um cara paupérrimo, mas ele realmente não tem uma condição de vida muito boa. É aquele garoto que não tem a atenção dos pais, ele vive mais na rua, brincando, aprontando, né? Só que ele é um cara mais medroso, ele não chega a ser aquele moleque malandro, do mal, sabe? Aquele que você olha pro corpo, esse moleque é malvado. Não, ele é mais na dele, mas obviamente como uma criança e dentro daquele ambiente, daquele contexto, ele vai até um pouco na onda da outra molecada. Aqui até no início aqui da publicação, eles estão aprontando, jogando pedras e tal. Aparece um cara nervosinho porque simplesmente eles atingiram, né, o para-brisa do carro e quebraram. Só que os caras são extremos aqui na violência, sabe? É uma coisa assim, de uma sociedade bem violenta, e como cada um dos personagens que são explorados dentro dessa publicação lidam com essa forma de violência. Como que eles agem diante de uma situação de risco? Será que você consegue ver alguém inocente sendo espancado e você reage para proteger essa pessoa? Ou você simplesmente congela? Então isso é muito bem abordado pelo Marco Oliveira. A arte, ela tem uma pegada bem mais underground, né? Conforme vocês podem ver. Tem alguns simbolismos aqui bem interessantes. Eu não posso mostrar muito para não soltar spoilers, mas a lagartixa comendo aqui essa mosca demonstra exatamente a mensagem que ele quer passar. Aqui mais um pouquinho da arte do Marco Oliveira. Uma publicação muito, muito interessante. Depois é abordado a fase jovem, né, do Frank, e os seus relacionamentos, mas não é um relacionamento muito comum, não. E a vida dele é toda em volta na parte de violência. E eu acho muito interessante a forma que ele explora esse personagem, porque ele não é o salvador da pátria, ele não é o cara mais inteligente do mundo, ele comete erros, mas ele tem, sim, eventualmente boas sacadas. Uma publicação que tem uma leitura muito ágil e que causa uma tensão no leitor, porque ele se envolve com pessoas que eu diria que estão ali vinculadas à criminalidade. Um material de
extrema qualidade. E que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou uma nota 9. Então fica a dica para vocês. Para finalizar, o espetacular Homem-Aranha, publicação da editora Panini Comics, edição número 1, né? Nova mensal após Guerras Secretas, que zerou os títulos, não zerou a cronologia, zerou os títulos. Então nós temos a edição número 1. Essa aqui é uma capa exclusiva da Comic Con Experience de 2016, arte do Alex Ross. Olha só. E nós temos aqui duas histórias compondo um mix dessa publicação. Uma de Amazing Spider-Man, com histórias do Dan Slott, e a outra é Spider-Man com o Brian Michael Bendis. A primeira história é o Peter Parker lidando com as indústrias Parker, né? Ele se tornou um cientista famoso, tem uma empresa renomada. Então, quem estava lendo o Homem-Aranha antes de Guerras Secretas, a pegada é exatamente a mesma, ele continua no mesmo ponto de cronologia. Você não sente uma influência de Guerras Secretas dentro da história do Peter Parker, pelo menos não uma influência que afete a história. Então, quem estava curtindo a história do Peter Parker lidando com as indústrias, com empregados e, obviamente, atuando como um super-herói, vai estar nessa mesma vibe, vamos dizer assim. Depois nós temos a história de Spider-Man, que é com Miles Morales, que foi introduzido dentro do universo 616, escrito pelo Brian Michael Bendis, que se consagrou escrevendo o personagem pela linha Ultimate, foi acho que foi o único roteirista do personagem, muito bom, as histórias sempre acima da média. Então, bem interessante essas histórias do Miles Morales, agora dentro do universo Marvel. Eu vou mostrar aqui um pouco para vocês. Inclusive, não só ele, como o amigão dele, que estará no filme do Homem-Aranha, né, também, foi introduzido dentro desse universo 616, e aqui ele está lidando com, vou mostrar para vocês, o Blackheart, né, o Coração Negro, que é o filho de Mephisto, com um visual bem cabuloso, ficou bem bacana esse visual, muito melhor do que o original. Então nós vamos ter basicamente essa introdução do Miles Morales de interessante dentro dessa série do Homem-Aranha. Você fala, Fernando, vale a pena comprar? Não vale? Olha, quem é fã do Homem-Aranha e estava curtindo as publicações escritas pelo Dan Slott, é a mesma pegada, só que agora a gente vai ter um adendo com as histórias do Miles Morales. Eu acho que para um fã do Homem-Aranha vale sim você colecionar essa publicação aqui, o espetacular Homem-Aranha. Que nota que eu dou para esse material? Eu dou uma nota 8. Então galera, é isso aí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, dê o seu like, curta, compartilhe e ficamos até a próxima.